E eu sou muito sincera, eu sou uma pessoa que eu exalo sinceridade, para mim é muito difícil. Você tem que anular o seu CPF quando você está na formação de um CNPJ. Tem os palestrantes que Exa são verdadeiros e tem os Aham. que não são. Uhum. E os que não são, eles hoje as pessoas estão muito carentes. Exatamente. Estão carentes financeiramente, Sim, estão carentes emocionalmente, estão emocionalmente, carentes, fisicamente, né. fisicamente. Então é por isso que todo mundo quer ouvir alguém, Sim, uma fórmula mágica para ter um corpo fórmula bonito, uma exa fórmula mágica para ter um casamento feliz, uma uma fórmula fórmula mágica para ficar mágica para rico. ficar rico. E aí Aham. pega esses oportunistas, que eu não digo todos, que eu tenho Não, uns que não eu são admiro, todos, óbvio alguns que que eu não. admiro, mas Também pega uns que tenho não são, sim, são, como eu brinco, né, são coach de desculpa gente, são coach de porra nenhuma, e aí pega essas pessoas carentes e faz dinheiro em cima delas, então tem que tomar muito cuidado com isso. hoje está se vendendo muito, ganhe muito e trabalhe pouco. É, Calma, isso é um passo, isso é uma nunca vi ninguém ficar construção, milionário isso é trabalhando um pouco. processo. Se existem as pessoas que vivem e trabalham pouco, sei lá, deve ser e desde sempre, deve ser Menos ainda. 0,1, porque normalmente, você tem valorize o seu CPF, senão seu CNPJ eu hoje sim, hoje eu estou dando um pouco mais de atenção ao meu CPF, né, porque hoje eu já alcancei um patamar que não quer dizer que a gente não possa cair, tá? Sim, Mas você tá andando num terreno um pouco mais reto. Esse terreno tem menos instabilidades, né. Então, aí agora eu preciso dar um pouco mais de atenção ao meu CPF, porque senão daqui a pouco não vai ter nem é CPF, claro, tem que né, viver também, óbvio. né. Mas até então na construção você tem que ser eu não eu pra você ter ideia, eu passei acho que 3 meses, eu só comia miojo. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. Eu comecei meu negócio com 37 anos e R$ 1.200 emprestado por essa minha melhor amiga. "Ai, é mentira". Meu amor, Tá vindo aqui contar a história, eu como não pode ser preciso mentira um contar a negócio história. desse? Se alguém tivesse me dado alguma coisa, dinheiro, que ótimo, porque eu já teria chegado muito antes. Se alguém tivesse me dado alguma se alguém tivesse se tivesse sido mais fácil, eu já estaria 2 vezes mais do que eu Sim, estou hoje. Mas não foi. E tá tudo bem. E ainda bem que não foi. Porque hoje, embora as pessoas têm dificuldade, né, porque elas enxergam no sucesso do outro o fracasso delas. Então elas sempre exato. querem encontrar porquês, né. Mas hoje, como que você começou? Cara, com R$ 1.200 emprestado. Nossa, é impossível. Não existe impossível para Deus. Ele falou: "Faz", eu fiz. Você agarrou a oportunidade e "Faz", eu fez. fiz. "Não olha para trás", eu não olhei. Tem uma sobrinha minha que eu conheci com 6 anos de idade, porque eu passei 5 anos só trabalhando. Só trabalhando. Eu não tinha como. Trabalhou tanto que as pessoas hoje é capaz de falar a famosa da sorte. Não teve sorte não. A famosa da sorte, É, né. é. É, mas a sorte foi Sim, 5 sim, sim, anos sim. sem ver família, foi Oh, trabalhando muito. menino, Essa foi a sorte que você teve. exatamente, exatamente. E tipo, e tá tudo bem, foi ótimo, porque eu poderia Sim, passar a vida inteira querendo fazer tudo junto, porque quem procrastinando quer aí, né. tudo não consegue nada. Se você quer tudo, se eu quisesse tudo, não, queria viver, queria trabalhar, queria crescer, queria ter sucesso, tudo junto, talvez eu não tivesse chegado a lugar nenhum. Então foram anos de dedicação 100%. Perfeito. Para hoje eu poder me dedicar menos, porque eu tenho líderes incríveis que eu amo vocês. Obrigada por vocês existirem na minha vida e tenho também o pessoal que trabalha, que eles são realmente, uma bênção, são apaixonados pelo que fazem, são gratos pelo que a empresa proporcionou para a vida deles, porque
como eu estava te contando, a gente contrata pessoas sem experiência e a gente treina, né? Eu tento contratar pessoas e treinar ali as habilidades delas. Detalhe, eu não pergunto de onde elas vieram, o que elas já fizeram, não peço nada, não quero saber. Porque a vida delas antes não me interessa, porque eu acredito sim que as pessoas podem mudar. Sim. A oportunidade Sim. de querer crescer e de Sim, querer sim, fazer sim, sim, diferente. acredito que o amor transforma, acredito que a gente dá oportunidade transforma, e é isso que eu sigo. Já quebrei a cara algumas vezes, é lógico, quem nunca, mas faz parte. É isso aí. A gente tem uma caixinha de perguntas. Vamos ver a primeira? Bora. Solta aí, Elê. Você já atuou ou pensou em atuar em outra área sem ser a beleza? O Everaldo Marques. Isso, Everaldo Marques fez essa pergunta para você lá no Instagram. Everaldo, já atuei, nunca trabalhei na área da beleza antes de iniciar com 37 anos. Trabalhei com cirurgia plástica, mas eu era instrumentadora, não sei se posso considerar como área da beleza. Mal frequentava salão porque eu não tinha condições, então, foi realmente a primeira vez. Penso em atuar em outras áreas? Hoje penso sim, penso em buscar oportunidades, né, para poder crescer, progredir, porque realmente todo mundo tem um motivo para bem. Todo mundo pode abençoar outras pessoas, tá? Eu vim para esse mundo para abençoar outras pessoas. Tem pessoas que nós temos que usa seu talento, tem pessoas que usa o seu tempo e tem pessoas que usa o tesouro. E eu já entendi que eu vim a esse mundo para abençoar pessoas usando o tesouro. Então, quanto mais abençoada eu for financeiramente, mais pessoas serão abençoadas também através daquilo que esse mundo, daquilo que for proporcionado para mim. Perfeito. Qual que é a sua maior dificuldade depois que você chegou, que você consegue analisar de sempre uma empreendedora? A maior dificuldade. É. Empreendedora no Brasil, tudo é dificuldade, né? Tudo é Tirando dificuldade. o próprio Brasil. Se É, bem no que é é, é gostoso, uma né? delícia, eu Você amo é empreender. forte, né? Você se fortalece, é uma coisa, mas realmente não é fácil, não é fácil a burocracia, tudo aquilo que a gente. A mão de obra é, é uma das coisas mais difíceis hoje, porque a maioria das pessoas que me buscam querendo empreender, a primeira coisa que elas falam. Tenho problema com mão de obras, tenho problema com mão de obras. Eu tenho muito terceirizados, porque eu quero, porque eu poderia ter um fixo, mas eu tenho terceirizados que só trabalham para mim, mas porque eu não quero. Mais fácil para Sim. mim ter Estratégia. e também mais fácil. Você abençoa aquela pessoa que abençoa outra pessoa, né? E tem pessoas que estão ali, eu tô tendo que contratar para aquelas pessoas, porque elas estão tendo dificuldade aí com a mão de obra. E não é especializada, detalhe, não é mão de obra especializada. Então, essa é a parte mais desafiadora, tá? Difícil, tudo é difícil, se a gente for, depende do ângulo que a gente vai Sim. enxergar, né? Ou fácil, tudo é fácil, depende do ângulo que você vai enxergar. Mas o que é mais desafiador, sim, é a mão de obra e sim a parte burocrática que a gente tem que dar andamento, seguir impostos e etc e tal, tudo isso. Mas a gente, principalmente, né, para quem começou do zero, do menos, né, do negativo, mas tudo isso a gente vai alinhando e vai aprendendo com os nossos erros para a gente ir acertando. E para quem quer começar, que dica que você daria? Porque já que você veio do menos, né? Aquele famoso fundo do poço, que aí quando Sim, chega ali já não tem para onde descer mais, aí tem que dar um jeito de tem que dar subir. um jeito. Mas que dica você daria para uma pessoa que quer começar a empreender? Eu sempre falo, empreender não é moda, né? Você primeiro tem que analisar, você tem que mudar, você tem que enxergar os seus próprios erros, você tem que entender qual. Eu consigo gerir a minha casa? Eu consigo gerir a minha vida? Para eu poder gerir uma empresa, para eu poder gerir pessoas. Aí você fala: não, não consigo. Então, peraí, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu tive que mudar, eu tive que me reinventar. Eu tive que entender que eu não tinha responsabilidade financeira. E eu
a partir daquele momento eu ia ter que ser a pessoa mais responsável financeiramente do universo, Sim. né? Por isso que eu decidi, eu me isolei como pessoa física para que eu pudesse crescer como pessoa jurídica. Então a gente precisa tomar decisões, o mais importante, tomar decisão, tomar a decisão de fazer o que tem que ser feito. Se você tiver que trabalhar 14, 15, 16 horas por dia para fazer aquilo dar certo, trabalhe 14, 15, 16 horas por dia para fazer aquilo dar certo. Muitas vezes você vai ter que abrir mão de algumas outras coisas para Sim. você poder ter outras, né? Para no futuro você poder ter tudo. E o mais importante, né? Não desistir. Porque a maioria das pessoas desistem quando elas estão pertinho de conquistar, Você de nunca pensou em conseguir. desistir? Todos os dias. Mas passa bem rápido. A gente pensar em desistir é normal, porque a gente vai pensar, né? Quando a gente ouve uma crítica desnecessária, quando vem uma cliente pentelha, infeliz, que quer tipo, jogar em cima de você, do seu trabalho, toda a infelicidade dela, quando vem uma traição por parte de pessoas que você ajudou, tudo isso te deixa, te enfraquece por um momento, e aí você fala: o que, que eu tô fazendo? Ai, acho que eu vou desistir. Aí isso aí daqui a pouco você dá 3 tapas na sua própria cara, olha no espelho e fala: "Você é louca? Você não veio esse Onde você mundo para chegou, desistir, olha né? onde você Onde... chegou". E mesmo se você não tiver chegado a lugar Sim. nenhum, nós estamos aqui para viver, não para existir, É, eu falo muito isso. né. Eu brinco que quando eu morrer, eu não quero que ninguém fale assim, pô, ele sobreviveu. Não, ele viveu. Nós estamos aqui para Vivi de viver. verdade. E viver, gente, não é baladinha não, É, tá? Não exatamente. é viagens, balada, bebida, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou vivendo otimamente aqui agora, nesse momento, onde eu estou podendo falar da minha vida, da minha história. Exato. Quando eu estou trabalhando, eu estou super vivendo. Quando eu estou sentada no sofá com os meus cachorros, eu também estou vivendo. Então, assim, a gente precisa. Por quê? Porque eu tenho um propósito, porque eu tenho uma missão. Busque qual é o seu propósito, qual é a sua missão. Nem tudo é só sobre nós. Quando a gente só pensa benefício próprio, possivelmente você só está existindo, você não está vivendo. Uau. Tem mais uma caixinha de perguntas? Bora. Solta aí, Lê. Qual foi sua maior vitória como empreendedora? A Cristina Mendes. Caramba, a minha maior vitória como empreendedora, essa não é difícil, porque hoje a minha família vive uma vida diferente, muito diferente. Muitas pessoas vivem uma vida diferente através dessa decisão que eu tomei de empreender e de não desistir, né? Nós temos, inclusive tem coisas que eu nem costumo falar, mas nós hoje somos mantenedores de uma casa de mulheres dependentes químicas, né? Agora nós vamos ter uma igreja que o Senhor tocou no coração da minha mãe e foi da vontade dela. Eu falei, vamos, bora, para falar, né, da palavra do Senhor, para falar o quanto Ele é bom, porque uma das coisas, inclusive, acho que talvez a principal, isso já não é mais segredo, que minha mãe já falou, já pediu, inclusive, para eu falar, né? Minha mãe era alcoólatra e, na época, antes de iniciar o Mega Hair, bem ali no início, ela decidiu se internar numa clínica, que não era uma clínica, que no final era na casa da pastora, que hoje é uma clínica que nós mantemos, né? E eu não tinha condições de estar ali ajudando e ajudava no mínimo que eu podia, e mesmo assim foi uma bênção e ela saiu curada. E Uau. lá é só com oração e disciplina. Não existe remédio, não existe nada disso. É só oração e disciplina. E quando ela estava lá ainda, que foi quando eu iniciei, foram os primeiros passos do Mega Hair Invisível, eu só pensava: a minha mãe não pode sair de lá e ter problemas. Ela não pode sair de lá e pensar: e agora? Como que eu vou viver? Como que eu vou, tipo, o que que eu vou fazer para sobreviver?
A minha mãe não podia sair de lá e me ver devastada, porque na minha cabeça ela ia voltar a beber. Por Então, frustração, né? ela não podia passar por problemas nenhum na minha cabeça para ela não voltar a beber. Então isso foi o que me impulsionou, foi o que tipo, foi o estilingue que falou: "O anjinho, bora, se mexe, faz o que tiver que fazer". Parabéns. Então, eh, isso não tem preço. Fora tudo, né, são coisas Você vê, materiais quando a gente fala de vitória, qual foi a sua maior vitória, você não falou da parte financeira. Você falou é, da uma parte familiar, emocional, que tem emocional, muito mais, sim, infinitamente muito mais muito valor do que a parte mais. financeira. Tem colaboradores meus que já estão com a gente, já estão assim na trajetória 5, 6, 7 anos, que eles têm uma vida hoje que não vou dizer que eles nunca teriam, mas se eles forem, se a gente for ver a formação, eles teriam a história deles poderia ter Diferente, sido né? muito diferente. E hoje eles ganham bem, podem, tem o carrinho deles, a casinha deles, tem as conquistas deles, e isso não tem preço. Não. Não tem preço. Existe, assim, sou infinitamente grata por tudo que eu conquistei, porque também tem bastante conquistas financeiras, né? Sim. Que Fruto do seu trabalho. fruto do meu trabalho, porque o senhor ele transborda em todas as Sim, áreas, né? Ele é dono do ouro e da prata, então ele também, né? A gente, para viver bem, a gente vive num mundo capitalista, sim. mas acima de tudo isso Veio a família. todas essas pessoas, toda a família Mega Hair Invisível e a família da família Mega Hair Invisível, então tudo isso tá acima. E